Boa tarde, meus amigos. Estou hoje conversando com um grande amigo meu, o senhor Edmundo Fornazari, um homem que está além do tempo dele, uma pessoa maravilhosa. Então, estendo meu boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Renato. Muito obrigado pelas suas palavras. Você é um cara genial, sempre muito generoso com suas palavras, né? E com seu jeito de ser. Isso hoje em dia o mundo tá pequeno, né? Porque tem tão poucas pessoas assim, ainda mais com essa coisa, né? Que a gente acordou digital aí de repente, né? E começou a ficar longe, né? Eu mesmo nesse mundo digital, porque eu não conheço o Renato pessoalmente, a gente se conhece digitalmente, né? É verdade. Mas a gente tem uma afinidade muito grande e esse Eu jeito do agradeço. Renato ser de acolher as pessoas, não simplesmente enxergar um executivo, enfim, faz muita diferença quando você começa a ver resultados, né? Porque os resultados acontecem em função dessa interação e não necessariamente em função que eu chamo dos meus hard skills, ou seja, daquilo que eu tenho no meu currículo escrito, né? Porque os soft skills Perfeito. são esses, né? São essas coisas que eu digo sempre que é a ponta do iceberg que você enxerga, né? Você não sabe o que tem dentro, né? Mas assim, as pessoas Uhum. têm essa capacidade, não só enxergar a ponta do iceberg, mas ir mais fundo, né? São essas pessoas como o Renato é, Oh, né? muito Então obrigado, cara. isso traz pelo menos para mim, acho que para todo mundo que está com ele, né? Uma sensação de acolhimento e de assim de comprometimento no processo que a gente participa, nas coisas que a gente fala, nas ideias que a gente tem. Então eu acho que isso é Perfeito. muito bonito e muito útil, Muito né? obrigado, Edmundo. Eu vou fazer um briefing seu, porque as pessoas Ah, precisam te conhecer, precisam, porque você é um cara, além do seu tempo, eu já falei isso e não vou que cansar de bom, dizer. muita generosidade sua. Perfeito. Estou falando hoje com Edmundo Fornazari, um homem que tem, além de um nome forte, uma carreira voltada aos novos negócios, estratégias de negócios, é um empresário, é um profissional da área de inovação, é um profissional especificamente ligado à equidade, inclusive hoje vai ter uma palestra, ele vai falar sobre isso mais tarde. É um profissional executivo da área de negócios comerciais, de novos negócios, tem uma carreira brilhante, é um profissional que, junto com outros sócios, está criando um projeto de equidade voltado à web, se ligando a grandes companhias. Já trabalhou em empresas do ramo de alimentos, digitais, fornecedores de energia, fornecedores de comunicação. É um homem multimídia, fala fluentemente vários idiomas, inclusive espanhol e inglês. É mentor, conselheiro de administração, tem sua MBA em marketing, graduação em engenharia mecânica, Executive Program Water School na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tem conhecimento, tem vivência, e o que a gente está aqui para escutar hoje, Edmundo, uma carreira desse tamanho, com tudo que você faz, desde que você começou a trabalhar, o que te move? Qual a sua paixão? O que você fez na sua vida para consolidar essa sua carreira? Então, acho que o que você colocou ali, né, assim, eu participei de várias empresas multinacionais, né, comecei na Sousa Cruz, depois fui gerente na Nabisco, depois eu fui o cara que entrou com a Telefônica no Brasil, né, fui diretor de marketing, depois eu fui vice-presidente, fui diretor de marketing da Star One, que a gente trouxe a Star One para o Brasil, que não existia nada, né, na época a gente fazia as questões das inovações, não tinha essas metodologias todas que hoje tem, né, então era na raça mesmo, você tinha que trazer, tinha que fazer venda, tinha que, né, na Telefônica era assim, tinha que vender 15 mil telefones por dia, né? E Pô, depois Star One a gente botou tudo em prática. Depois eu virei vice-presidente da Embratel, eu tive que trazer a Vesper do buraco que ela se encontrava para melhorar. Depois eu fui CEO de uma empresa de cartões que fez todo o transporte, faz todo o transporte no Rio, né? Que fez o Rio Card, que fez o bilhete único, eu fiz Rock in Rio, fiz Jornada Mundial de Ensino Cristão. Depois eu trabalhei com energia, trabalhei na Belo Monte de energia e hoje eu ainda estou no mercado, né? Vira e mexe, a gente acaba conversando com alguém e tal, sempre. Acho que também estou sempre disponível, mas uma coisa importante, eu e mais três amigos, nós nos juntamos, fomos a Israel e trouxemos uma plataforma de acessibilidade digital aos sites, né? Que dá acesso a pessoas com baixa ou nenhuma visão, né? E outros programas motores ou epilepsia ou daltonismo, etc. Que é uma coisa maravilhosa. Então, quando você pergunta assim, o que me move, né? O que me move é a paixão pelo novo, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito antenada com as coisas, né? Assim, eu gosto do novo. Pra você ter uma ideia, há 20 anos atrás, eu propus para a Embratel que a gente ia fazer streaming de vídeo, né?
E a Olha Embratel só. chegou para mim e falou assim: você é maluco, você não vai acabar com o Blockbuster, isso não vai existir, entendeu? E porque eu tinha trazido isso lá da Sociedade Europeia de Satélites de Luxemburgo. Só que ia fazer o Sim, streaming no computador, depois você assistia, né? sim. Era um passo um pouquinho diferente do streaming de hoje, mas era streaming de vídeo. Então, né? Então, eu sou sempre uma pessoa ligada no futuro, né? Eu gosto do futuro, eu gosto de pensar no que vai acontecer. E eu tenho uma questão pessoal que eu gosto muito de trabalhar com gente. Eu acho que ainda não existe outra coisa, né? A gente tem as máquinas trabalhando com a gente, mas as pessoas são substituíveis, né? E eu acho que, então, quando você tem uma equipe boa, você tem, eu gosto de formar equipe boa, eu gosto de formar equipes boas, na verdade, né? Eu gosto de manter uma cultura de harmonia, eu gosto de ser desafiado por pessoas que trabalham comigo, no sentido de me trazerem conhecimento maior, serem até muito mais, terem muito mais conhecimento, às vezes, de coisas que eu faço, porque aquilo vai me abrir um horizonte, vou me questionar, eu acho que a questão do líder, né, que eu acho que é uma característica que eu possuo, né, e falo isso com muita tranquilidade, porque eu já liderei muitas pessoas, né, e hoje essas pessoas muitas vezes já são até presidentes de empresas, isso aí é muito bacana, a gente começa a conversar ainda, parece que eu estou naquela época que eles eram meus trainees ainda. Então, a liderança é uma coisa que é importante em qualquer organização. A gente foi perdendo a característica do líder, né? O país não tem uma liderança forte, as escolas precisam de liderança, os movimentos precisam de liderança, as empresas precisam de liderança, né? A liderança ela é o reflexo da pessoa, né? A liderança é o reflexo do que o Edmundo pensa, dos valores do Edmundo, que ele vai tentar. Hoje eu tenho uma palestra, né, que eu vou fazer na Semana de Inovação de Mato Grosso. Vai ser Maravilha. para nós aqui às 7 horas, para eles lá às 6 horas, né? Então, é uma palestra sobre equidade, né, diversidade, equidade e inclusão, né, que é um assunto que se fala muito hoje, né? Sim. E a plataforma que eu trouxe junto com os meus amigos lá de Israel, que se chama EqualWeb, www.equalweb.com.br, é uma plataforma que no site o cego consegue fazer compra, chega até no e-commerce. A pessoa que tem algum problema de dislexia, ela Maravilha. consegue usar. A pessoa que tem problema de, enfim, todos esses problemas motores ou físicos ou visuais, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, e aí você começa a perceber como o mundo ainda trata essas pessoas como invisíveis, né? A gente vive um bando, o Brasil tem 60 milhões de pessoas com problema, algum problema físico, né? Sendo que 35 sem algum problema visual. Então, olha a quantidade de pessoas que estão aí no mercado e que as pessoas não têm essa atenção. Por outro lado, são consumidores, são pessoas que levam Nós uma vida estamos envelhecendo. tranquila. Eu estou É, ficando com o necessidade de Brasil usar está meu ficando óculos. mais velho, exatamente. A partir dos 40 anos, então, é uma tristeza, né? Passou os 40, é uma porta que cai e você começa a ter que usar o seu óculos, né? Sim. Mas, enfim. Então, assim, esse movimento que eu faço, né, o que me move, ele vem de dentro para fora. Ele é uma coisa que está dentro do meu sentimento, ele não está. É lógico que tudo na vida tem um custo, tem um preço, né, e tem um retorno. É lógico, hoje eu não estou mais preocupado nesse retorno como um jovem de 20 anos que se precisar empurrar um amigo ladeira abaixo vai fazer isso para poder crescer. Isso nunca foi minha postura, nem será, né? Mas eu estou preocupado em construir organizações que consigam sobreviver. Acho que esse é o grande problema, né? Porque, principalmente empresas familiares, às vezes na segunda geração ou terceira, elas já vão embora, porque não tem essa questão de continuidade. Eu acho que a gente, enquanto executivo, passa nas empresas para que elas sejam perenes, né? Para que elas consigam ter continuidade. E em tendo continuidade, né? Você está gerando, além de gerar atualização, tecnologia, trabalhar com a tecnologia, não gerar tecnologia, mas às vezes até gerando tecnologia nova, né? Trazendo coisas novas e disruptivas que a gente nem imagina, né? Mas você está fazendo com que mais pessoas tenham acesso às coisas, você está trazendo mais empregos, você está trazendo mais renda para as pessoas e as pessoas vão ter uma vida mais decente, né? O Brasil ainda é muito polarizado, né? A gente é impossível você pensar que tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? Eu sempre penso nisso quando vou sentando para almoçar e jantar e agradeço, né, ao meu ser superior aí por estar me dando essa oportunidade, porque eu acho que é impensável num país como o nosso alguém passar fome, entendeu? Então assim, então quando você pensa no propósito, né, para que você está aqui, né? Qual o seu papel? É importante você pensar que você está dentro de uma organização que visa lucro, toda organização visa lucro, né? A não ser que você vai trabalhar numa empresa que é uma ONG, alguma coisa, né? E aí você tem um fundo, etc. Mas, no geral, as empresas visam lucro, até porque elas precisam sobreviver, né? Você tem os stakeholders que estão investindo nela, muitas vezes. Então, mas, assim, pode ser bom, pode ser gostoso, pode ser bacana, pode ser
vitorioso, eu posso ter orgulho da empresa que eu trabalho, entendeu? Hoje eu fiz também no LinkedIn, no Instagram, um comentário que eu fiz no meu post sobre o que é cultura, né? A organização, né? Cultura de organização é aquilo que as pessoas fazem, né? Aquilo que você percebe na organização. Então, a empresa que tem uma cultura voltada para a ética, para as coisas reguladas, certinho, que sejam bacanas, elas valorizam a marca delas, elas valorizam o valor na bolsa. Elas são, você sabe, se eu vou falar com uma empresa que eu sei que é grande, que tem uma marca boa, eu imagino que eu vou encontrar pessoas bacanas lá dentro e que eu vou encontrar modos de ação mínimos de gentileza, né? Que as pessoas parecem que estão esquecendo um pouco disso. A gente precisa trabalhar, a gente tem as metodologias, tá? Eu acho que mais do que nunca você vai ter muitas pessoas técnicas com conhecimento cada vez mais aprofundado, mas não necessariamente elas vão conseguir dar resultado, né? Porque a forma faz uma diferença muito grande. Então, quando eu penso, né, em empresas de tecnologia que eu adoro, que eu namoro, eu fico pensando, meu Deus, como esses caras são inteligentes, né? Como é que eles precisam do Edmundo, né? Eles precisam do Edmundo porque o Edmundo vai sentar com eles e a gente vai fazer um processo de fazer acontecer. E esse processo de fazer acontecer, ele é baseado na capacidade deles, mas na forma como a gente vai conduzir isso, na forma como a gente vai entregar o resultado, né? Com fórmulas, com KPIs, com tudo que tem direitinho. Ninguém está falando aqui que eu abraçar a pessoa e falar, ó, agora você não tem nada para fazer. Não é isso. Abraçar a pessoa, sim, mas assim, ele vai ter responsabilidade e vai ser cobrado e vai ser desafiado, porque acho que o desafio profissional, quando bem aplicado, ele só faz crescer, né? Então, acho que é uma coisa bastante relevante. Na experiência que eu tive ao longo dessas empresas todas que eu trabalhei, eu vivi coisas muito diferentes, com culturas muito diferentes, né? Eu trabalhei com americano, eu trabalhei com espanhol, que é muito diferente, eu trabalhei com mexicano e eu trabalhei com chinês. Foi uma das minhas experiências mais relevantes, vamos dizer assim, né? Não confesso que não é uma coisa simples, né? É complexo, né? Mas assim, dentro dessa complexidade toda, né? Eu acabei tendo uma facilidade grande também em me adaptar multiculturalmente. Então, eu tenho essa facilidade, o que me leva a, a, a participar e trabalhar em empresas dessa forma, né? Então, o movimento interno ele é muito relevante para qualquer um. É o que faz você levantar da cama, né? Para que você vai levantar da cama? Acho tudo bem, você tem que ganhar dinheiro, acho ótimo ganhar dinheiro, não sou contra. Acho que dinheiro é uma coisa ganhar dinheiro, Ajuda ganhar bastante. dinheiro honestamente é maravilhoso, entendeu? Porque você é o resultado do seu trabalho, né? Agora, se ele vai trazer benefício ou malefício, você que sabe o que vai fazer com ele, entendeu? E também o que você vai, como é que você vai medir o quanto de ambientes tóxicos você vai estar disposto a enfrentar, ou danosos, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, ainda existe um pouco a cultura de alguns ambientes danosos e tóxicos, né? A gente percebe isso, a gente ouve as pessoas falarem isso, ou a gente vê o esforço que as pessoas têm para chegar no resultado, muitas vezes inatingível, né? E você fica numa situação muito complexa, né? Eu tenho muito, assim, CEOs que eu conheço, que eu admiro, são pessoas muito equilibradas, né? Esse equilíbrio, ele traz, esse equilíbrio pessoal traz para a empresa um equilíbrio de forma de conduzir, como se fosse realmente o capitão do navio, né? O navio vai aonde o líder quer ir, entendeu? Então, um líder que tem um pensamento aberto, né? A gente hoje vive uma diversidade enorme, que é uma das coisas que eu vou falar lá, né? Enfim, a gente tem a diversidade, que é uma diversidade, a gente chama de diversidade geográfica, né? Ou demográfica, né? Que é Sim. da onde você nasceu, né? Como que você é, como é que você, qual é o seu sexo, qual é a sua cor, etc. Mas eu também tenho outra diversidade que eu chamo de diversidade cognitiva, né?